Um dos assuntos mais comentados em todo ano de 2025 é a Super Quarta, que para muitos brasileiros pode parecer um assunto até distante, mas interfere na vida de todos nós. Por isso que o assunto desta semana do RBV Entrevista é a economia brasileira, a Super Quarta que ocorreu nesta semana e todos os desdobramentos do meio econômico e também alguns do meio político. O entrevistado de hoje que a gente recebe aqui nos nossos estúdios é o André Argenton, sócio da Nipur, escritório credenciado da XP aqui na região do meio-oeste de Santa Catarina. André, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela diferença de estar aqui conversando com a gente nesta manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na RBV Rádios, batendo um papo sobre economia. André, antes da gente falar do cenário econômico, essa semana a gente teve Super Quarta, né? Hoje em dia é um assunto aí recorrente na sociedade, mas para muitas pessoas ainda a Super Quarta é um tema que fica um pouco distante, mas interfere na vida de todos nós porque é quando o Banco Central aí analisa a taxa Selic e que vem aí se mantendo nos últimos tempos em 15%. Como que é essa Super Quarta? Qual que é a importância dela para a economia brasileira e para o dia a dia de todos? Legal. Bom, a Super Quarta ela é um evento que ele acaba coincidindo no mesmo dia as reuniões do Fed, que é o Banco Central americano, e aqui do Copom aqui no Brasil, que é o Comitê de Política Monetária aqui do país. Então, no mesmo dia, numa quarta-feira, a gente tem uma decisão de juros nesses países. E por que isso é tão relevante aqui para nós brasileiros? Um ponto é que os Estados Unidos eles são o farol da economia do mundo e tudo o que acontece lá acaba refletindo de forma direta aqui no nosso dia a dia. Então a decisão do Fed lá em função do que vai ocorrer com os juros acaba nos afetando aqui diretamente. E uma segunda medida não menos importante, a taxa Selic aqui também, que nos afeta de maneira direta. Então, trocando em miúdos aqui, sendo mais objetivo, os juros para cima ou para baixo, em qualquer uma dessas geografias, ela vai ter reflexos aqui no nosso dia a dia, no custo do dinheiro, no crescimento econômico, nas metas de inflação desses países, e isso tudo afeta o nosso dia a dia aqui enquanto cidadão. Falando desse impacto e como que anda o cenário inflacionário aqui no país? Bom, aqui no Brasil a inflação ela permanece acima da meta. A meta do Banco Central é convergir a inflação para 3%, que é o centro da meta. Existe um intervalo que ele respeita de no mínimo 1,5% e no máximo 4,5%. Então tem o centro da meta, o piso e o teto da meta. Hoje a gente está acima do teto da meta. O Banco Central ele vem mantendo os juros a 15% ao ano em função de pressionar essa taxa pelo menos até o teto dela, mas o objetivo central do banco é trazer a inflação para o centro da meta a 3%, e hoje o cenário ainda é bastante desafiador. O próprio comunicado já do Banco Central ontem, após a reunião, ele foi bastante duro e direto nesse sentido, em permanecer com a taxa alta o tempo que for necessário até que a inflação comece a demonstrar sinais de que, de fato, ela está convergindo para o centro da meta. A gente veio observando nos últimos tempos a questão da taxa Selic, né, nessa Super Quarta agora do mês de setembro, a gente teve ela sendo mantida, né, nos 15% aqui no Brasil. Como que o mercado veio observando esse patamar que ela atingiu de 15%? E já há algumas conversas, né, de que em 2026 ela deve começar a retroceder, essa expectativa, mas que até então ela deve se manter nesses 15%. A gente está em setembro, ainda temos alguns meses até a chegada oficialmente de 2026. Como que o mercado vem observando tudo isso? Bom, existia uma expectativa no início desse ano do mercado financeiro em função da troca da presidência do Banco Central. O Banco Central é independente hoje no Brasil, mas o presidente ele é uma indicação política, uma indicação do presidente da República. E existia uma desconfiança do mercado em que essa nova presidência pudesse ser influenciada de alguma forma
pela política, o que felizmente não se concretizou. Tem que se dizer que o presidente do Banco Central, o Galípolo, ele vem exercendo, ele, bem como toda a diretoria do Banco Central, vem exercendo um mandato exemplar. Eles vêm, de fato, buscando ter decisões estritamente técnicas. E aí sim, posto isso, o mercado entendeu que esse risco ficou de lado e começou a trabalhar com cenários de juros para os anos seguintes. Hoje, de fato, existe uma expectativa de que o Banco Central inicie uma queda de juros a partir de 2026, inclusive no próprio comunicado de ontem, existia-se ainda um resquício de possibilidade de aumento da taxa Selic. O Banco Central ontem sepultou isso, acabou deixando muito claro que o ciclo de alta de juros ele encerra-se aqui em 15%, e que aí, claro, depende de como a economia vai reagir, especialmente a inflação vai reagir, para iniciar esse ciclo de cortes lá na frente. Um ponto bem importante, Ernesto, é que a gente olha os juros, a Selic ela é um juro de curto prazo, e existe algo chamado juro futuro, que não é algo tão comum aqui às pessoas. E o juro futuro ele é uma expectativa em função do que ocorre hoje no presente. E o juro futuro no país ele já vem demonstrando queda desde o início do ano, muito em função, mais uma vez, desse trabalho técnico do Banco Central. O juro futuro ele precifica expectativas do mercado lá na frente e ele vem caindo. Isso é bom para o país porque acaba demonstrando uma expectativa de melhora lá na frente. Essa expectativa de melhora, ela já acaba criando um cenário para 2026 que o mercado tem com certa expectativa, imaginou? Sim, existe a curto, porque 26 para fins do mercado financeiro é um prazo muito curto ainda. Quando eu falo uma expectativa futura, de juros futuros, a gente está falando hoje em 5, 6 anos à frente. No curto prazo existe muito risco ainda, existe muito temor, especialmente em função da inflação. Por um lado, você tem um Banco Central fazendo um trabalho muito técnico, por outro lado, tem um poder executivo que é gastador, que ele não consegue poupar, né, recursos, ele gasta mais do que ele arrecada. E isso acaba como apagar fogo com gasolina, você acaba jogando fogo na inflação. Então esse é um problema. E a curto prazo, falando especificamente em 2026, aqui na tua pergunta, existe um temor muito alto no mercado ainda de inflação que fique resistente e também do endividamento do Brasil, que deve se aproximar a praticamente 100% do PIB, se mantida essa trajetória de gastos que o governo vem fazendo, e isso acaba deteriorando alguns indicadores mais de curto prazo para o país. André, um ponto que é importante para até quem está nos acompanhando, quando a gente fala de taxa Selic, muitas vezes as pessoas ligam o tema a Brasília, São Paulo, a situações longe do nosso dia a dia, principalmente aqui na nossa região do meio oeste de Santa Catarina. Mas a taxa Selic estando em 15%, as super quartas, o impacto dela é sentido para todos, inclusive aqui na nossa região. Como que é esse impacto no dia a dia das pessoas? Qual que é principalmente a taxa estando em 15%, se mantendo em 15%, qual que é o impacto no dia a dia de todos? Bom, tem vários impactos, em várias camadas. Vou dar alguns exemplos aqui. Para quem quer hoje, por exemplo, financiar um imóvel, quero comprar um apartamento, uma casa, a pessoa que for lá fazer uma cotação no banco vai ver que o juro está alto, ele está caro, né? O mercado, inclusive, acaba menos aquecido em função disso, porque o juro do financiamento imobiliário vai estar diretamente atrelado à taxa Selic, bem como o financiamento de um carro também. Isso acaba impactando de forma direta. Então, para você adquirir hoje um bem durável, uma casa, um carro, para você investir na sua empresa, tomar um financiamento no banco para você comprar uma máquina, expandir, comprar um terreno para expandir a sua operação, o custo do dinheiro ele está caro, porque ele é diretamente atrelado
a taxa Selic. Então você vê a economia se retraindo, porque as pessoas optam por não tomar esse risco, não tomar esse crédito, porque tem medo de não conseguir, obviamente, pagar aquela dívida. Por outro lado, para quem aplica dinheiro, para quem poupa dinheiro, o cenário do juro alto ele acaba sendo favorável, porque você acaba conseguindo com certa facilidade aquele famoso 1% ao mês. Então, todo mundo que vai procurar uma instituição financeira para aplicar o recurso, geralmente vai receber lá uma proposta de uma aplicação que paga X% do CDI. Isso às vezes pode ser um pouquinho confuso para algumas pessoas. O CDI, de forma muito simples, é como se fosse um irmão gêmeo da Selic. CDI e Selic são praticamente a mesma coisa, a mesma taxa. Existe uma defasagem muito pequena entre eles. Então, quanto mais alto a Selic, mais alto o CDI. Então, aquele percentual do CDI que eu ganho em questão de juros nominais, o quanto eu ganho por mês, ele acaba ficando mais alto. Então, para quem poupa dinheiro, para quem quer aplicar dinheiro, para quem tem visão até mais de médio e longo prazo em aplicações de renda fixa, que são aquelas aplicações mais conservadoras, esse momento é muito bom para quem faz esse tipo de alocação. Isso que eu ia te perguntar, você já vou aproveitar o gancho. Esse momento para a questão de aplicação, finanças, qual é o cenário que o mercado vê? A gente tem oportunidades para todos os lados hoje. Na renda fixa, como eu falei, para quem é muito conservador e não gosta de correr nenhum tipo de risco, você coloca hoje seu recurso em aplicações que vão te render com folga 1% ao mês, muitas delas isentas de imposto de renda, inclusive, então, na pessoa física. Isso é bastante interessante. Os juros altos também eles acabam abrindo brechas na própria bolsa de valores. Juros para cima, eles depreciam, em regra, o valor dos ativos reais, as ações. Então, para quem gosta desse mercado que envolve um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade, você tem boas oportunidades em ações também, de grandes empresas. Uma Petrobras da vida, um Banco do Brasil, empresas do setor elétrico, enfim, para quem aguenta um pouco de volatilidade, também tem boas oportunidades. E um dado muito curioso, em função da super quarta, sempre que a gente tem um corte de juros nos Estados Unidos, que foi o que aconteceu ontem, imediatamente nos 12 meses seguintes a esse corte, isso é histórico já de alguns anos essa análise, a gente tem boas safras de altas nas bolsas de valores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então, tem para todos os gostos, Ernesto. Para quem é conservador e não gosta de ver oscilações na carteira de investimento, a renda fixa está super atrativa. E para quem olha um pouco mais a longo prazo e entende o poder da multiplicação do capital através da renda variável, a bolsa de valores também está bem atrativa. Você falou dos Estados Unidos, teve super quarta essa semana por lá também, com uma redução. É um impacto no Brasil também, né? É uma decisão tomada lá nos Estados Unidos, mas gera impacto em todo mundo, inclusive no país. Impacta. Qual que é a conta básica que o investidor faz? Se eu começo a ter corte de juros nos Estados Unidos, que é a economia mais desenvolvida no mundo, é o país mais seguro do planeta para se investir, ao passo que eu tenho um corte de juros lá e manutenção de juros no Brasil, por exemplo, o investidor da renda fixa, entre aspas, que está nos Estados Unidos, ele migra o capital dele de lá para cá. Então, quais são os efeitos que a gente pode esperar em tese que vão ocorrer no Brasil? Pode ser, por exemplo, que o real se aprecie, que o dólar caia, porque eu tenho capital saindo dos Estados Unidos em busca de uma remuneração melhor do capital aqui no Brasil. Abre-se também, ou reforça-se, melhor dizendo, a possibilidade de corte de juros no Brasil. Seria muito ruim do ponto de vista do dólar, por exemplo, o Brasil cortando juros e os Estados Unidos subindo, porque aí o caminho é inverso. O investidor que está aqui, ele vai buscar alocar o capital dele nos Estados Unidos em função de segurança e de buscar melhores retornos. Então, para o país, esse cenário que aconteceu ontem em específico
ter alguns reflexos até positivos. Por exemplo, a gente pode esperar uma queda de dólar a curto prazo em função de capital saindo dos Estados Unidos e migrando aqui para o Brasil. Não tem como a gente fugir, falando de economia, falando de mercado financeiro e dos Estados Unidos, não tem como a gente fugir do tarifaço dos 50%. Sim. Como que o mercado vem observando isso, todos esses desdobramentos, porque a gente teve a implantação do tarifaço de 50%, a gente teve algumas modificações, mas como que o mercado atualmente, André, vem observando essa questão e os desdobramentos que vem tendo? Bom, alguns reflexos já são sentidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, ficou evidente ontem que o tarifaço está, pelo menos na margem, já produzindo algum efeito inflacionário no núcleo de bens. Porque para eles, obviamente, se tornou mais caro comprar alguns produtos que vêm do Brasil, mesmo de outros países que eles tarifaram. Então lá já está, mesmo que a margem já tem algum reflexo na inflação deles. Aqui no Brasil, a gente também teve alguns reflexos, especialmente em Santa Catarina, que os Estados Unidos são o principal destino das nossas exportações aqui em Santa Catarina, e a gente já viu algumas empresas iniciando um processo de demissões em massa, porque de fato ficou inviável se trabalhar com uma tarifa de 50% para alguns setores. Não tem empresa que consiga suprir essa margem. Isso, em termos de Brasil, ele ainda não tem tanto peso, porque é muito setorizado os setores que de fato foram afetados. Se o tarifaço fosse cumprido à risca com o que estava sendo prometido lá pelo Trump quando ele anunciou, a situação seria muito mais grave. Felizmente para nós brasileiros, acabou sendo um tarifaço muito menor do que a expectativa. Então, claro, existem alguns reflexos que a gente nota aqui. Em Santa Catarina, talvez a gente vá notar isso de forma um pouco mais evidente. A nossa região, mesmo aqui, município vizinho, Caçador, é um município que exporta muito para os Estados Unidos. Talvez a gente veja esses reflexos de forma um pouco mais evidente. Mas a nível Brasil, não está sendo tão significante assim, não. Para a gente complementar, André, a gente falou do cenário nacional, os desdobramentos das decisões dos Estados Unidos, inclusive também aqui na nossa região. Se hoje, a gente está aqui em setembro, semana de super quarta, já com previsões para 2026, mas nesse resto de 2025, para quem está nos acompanhando e quer organizar a questão financeira, qual que são as principais dicas para esse resto de 2025 com tudo isso, todo esse cenário que a gente conversou hoje aqui? Bom, é uma conversa que nós temos praticamente todos os dias com os nossos clientes lá na Nipur. O que a gente sempre procura orientar a todo investidor, seja ele pessoa física ou mesmo pessoa jurídica. O primeiro ponto é você sempre diversificar a tua cesta de investimentos, e a diversificação aqui ela vale para todos os tipos de ativo do mercado financeiro e também que não são do mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? É bom ter imóvel, é bom ter dinheiro aplicado, é bom para quem é empresário tá com a empresa preservando o fluxo de caixa, quem tem caixa tem vantagem, então a gente procura olhar por esse aspecto. Para nós brasileiros, já aproveitando a questão da super quarta, a gente está falando aqui de Estados Unidos, todo brasileiro deveria pensar a médio e longo prazo ter uma reserva em dólar, porque, Ernesto, mais ou menos de 20% a 30% do nosso custo de vida ele está diretamente atrelado ao dólar. E é um pouco insano a gente pensar em ter toda a nossa vida atrelado a uma única moeda, ao real, sabendo que 20% a 30% do nosso custo está atrelado ao dólar. Então também a gente sempre orienta e traz essa provocação à mesa para que os investidores façam essa reserva em dólar, invistam em dólar, porque isso também vai protegê-los ao longo do tempo, vai preservar o patrimônio deles. E formas de se fazer isso hoje, existem N maneiras de fazer, o mercado hoje é muito mais acessível para todo tipo de investidor fazer isso. Isso não é restrito só aos grandes investidores, isso é aberto hoje a qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que queira fazer. Então, são
pontos relativamente simples, é você diversificar a tua cesta de investimentos e buscar sempre preservar a tua liquidez para momentos mais desafiadores, né? A gente tem momentos que eventualmente possam ter aumento de preços de um dia para o outro, oportunidades irão surgir também nesse meio, né? São nas crises que surgem algumas boas oportunidades, então ter esse equilíbrio é fundamental para você ficar bem posicionado e não sofrer a curto prazo. André, sei que assunto de economia a gente poderia ficar aqui falando horas a fio, porque o mercado financeiro, Brasil, fora dele, está sempre super movimentado, mas eu gostaria de agradecer a presença aqui nos nossos estúdios. Pô, eu que agradeço, Ernesto, foi um prazer. Contem sempre conosco aqui para bater um papo dentro daquilo que a gente conhece e entende. Estamos sempre à disposição aqui para ajudar e levar informação para todo mundo. Com certeza. Obrigado, André. Obrigado. Lembrando a você que está nos acompanhando, essa entrevista já está disponível no nosso canal no YouTube e também no nosso canal no Spotify. A gente se encontra na próxima edição em mais um RBV Entrevista.